No programa anterior, Jesus fez tudo na cruz. Ele foi para o inferno para nos livrar do inferno, para vivermos o céu na terra. Céu no coração, amém, amor, paz, alegria, a vida abundante, que o dinheiro não pode comprar. Amém. hoje com o pastor Joseph Prince. No livro de Hebreus, o foco é Jesus. Amém. Tudo sobre Jesus e as nossas bênçãos, a nossa herança, a nossa riqueza, por causa de Jesus. E agora, voltamos a Hebreus 6. Ok. Sabia, número 1, que na verdade tem duas palavras para impossível, porque é impossível. Viu o impossível? Que aqueles que foram iluminados, olha, muitas pessoas que falam de Hebreus 6, olha isso, dizem assim, eles recaíram. Então acham que aqui são crentes que recaíram e não tem mais lugar para arrependimento. E o engraçado é isso, aquele que acredita que aqui é crente, que nasceu de novo, ou seja, fala que você nasce de novo e você perde a salvação amanhã, certo? Falam isso. Quem usa essa passagem aqui para dizer que você pode perder a salvação, certo? E você fica debaixo de condenação e medo, depois fazem um apelo para você vir ao altar. Mas se ler essa escritura cuidadosamente, vai ver que é impossível. Se você cai nessa categoria, é impossível a renovação para o arrependimento. Mas no final falam para vocês arrepender, então é óbvio, certo? Agora mesmo quero te assegurar que crentes, os cristãos, podem cair, sim, olha, podem desviar, cair da graça, certo? Mas, quando volta para o Senhor, certo? Sempre tem a abundância, sempre tem sua bondade, sempre vai ter o seu abraço e beijo, entendeu isso? Não tem isso de um crente cair tanto que não volta mais para Deus, não arrepende, não. Aqui é uma categoria especial, eu vou falar por quê. Para entrar nessa categoria, primeiramente, tem que ser iluminado. Iluminado. Iluminado é menos do que regenerado. Pode ser iluminado, pode estar bem aqui, certo? E me ouvir pregar. E no final você sai deste lugar e diz, fui iluminado. Amém? Eu sei mais de Jesus agora. E sabe de uma coisa? Talvez ele é filho de Deus, mas talvez ele não seja. E eu acho que ele era o Messias, certo? Se for judeu, algo assim. Isso não te salva. Você foi iluminado. E ser iluminado é incrível. Olha, só porque alguém não foi salvo, mas é iluminado, não quer dizer, ok, que não tem nenhum efeito moral. Olha para as nações da Europa, desde a época da Reforma. Na Reforma, Martinho Lutero declarou, o justo viverá pela fé. Ele restaurou o evangelho da graça. Amém para a igreja? E desde então, marque, desde a Reforma, o que aconteceu com a Europa? As nações da Europa experimentaram porque receberam a Bíblia, só por receber a Bíblia, sendo salvo ou não. A pregação do Evangelho passou por toda a Europa. Todos os pregadores da Reforma saíram por toda a Europa, porque os reformadores criam que você tinha que sair e pregar e ganhar almas, amém? Então saíram pelas nações, alguns foram salvos, outros não foram. Sendo eles salvos ou não, o fato das nações terem recebido a Bíblia, certo? Teve um efeito moral. Foram iluminados. Fez aquelas nações prosperarem. Escute isso, igreja. Onde o evangelho é pregado. Se as pessoas creem ou não, até os que não creem, tem um efeito moral. É chamado iluminados. Iluminado é menos do que regenerado. É iluminado, mas tem que crer 100%. Amém? Crer em Cristo 100%, entendeu? Está claro? Certo? Olha, Saul, o primeiro rei de Israel, foi iluminado para crer que Deus era Deus? Sim. Saul, o primeiro rei de Israel, profetizou? Sim. Sabe de algo? Ele perdeu tudo. Uma pessoa melhor, um melhor exemplo, foi Judas Iscariotes. Judas seguiu Jesus por todo lado. Ele era um discípulo? Sim. Olha, a Bíblia diz que os discípulos voltaram, depois de expulsar os demônios e curar os enfermos, e disseram até os demônios se nos submetem. Jesus falou, não se alegrem com isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito. Lembra disso? Então os discípulos expulsavam demônios. Está ouvindo, igreja? Todos eles expulsavam demônios e curavam os enfermos. Todos eles eram salvos? Eram discípulos, mas eram salvos?
eles tinham nascido de novo? Antes de Jesus morrer, não podiam, porque Jesus não tinha morrido. O preço para nascer de novo não tinha sido pago. Então os discípulos eram seguidores, eram discípulos, mas eles não possuíam a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, lembra? Judas não estava lá. Ele tinha se enforcado. Jesus foi aos discípulos e soprou. E disse, recebam o Espírito Santo. Ali eles nasceram de novo. E depois, no dia de Pentecostes, receberam o batismo com o Espírito Santo. Está me ouvindo, igreja? Certo? Eram seguidores antes de Jesus morrer. Eram discípulos, mas não tinham nascido de novo. Não tinham sido regenerados. Ok? Você foi regenerado? Você realmente nasceu de novo? Você é salvo? Amém? No mundo você paga a pena para ser salvo. Mas aqui somos salvos primeiro e não tem pena. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Você é salvo? Realmente, como alguém é salvo, você coloca sua fé em Cristo completamente para ser salvo. Porque Ele fez tudo, o seu sangue te purifica, você não faz nenhum esforço. Amém? Agora observe isso, eu vou ler mais um pouco. Olha, as qualidades dessas pessoas foram iluminados e provaram. A palavra-chave aqui é provaram. Eles provaram, mas não beberam. Quem bebe é salvo, mas quem prova não. Tem gente que vem para essa igreja para provar minha palavra. Eles vêm para me checar, sabe? E às vezes, sabe, alguns que falam até mesmo publicamente. Pregadores motivacionais vêm aqui para me checar. Seminários enviam seminaristas para nos checar. Não quer dizer que eles creem no que ensinamos. Eles querem ver porque esse jovem atrevido, olha, eu ainda sou jovem, viu isso? Certo? Eles acham que tudo isso aqui tem a ver com psicologia, sabe? Ele hipnotiza o povo, sabe? É algo assim. Não pode ser Deus, tem que ser outra coisa. Aí ele faz algo, um deles disse, não olhe nos olhos dele, sabe? Olha, é difícil olhar para os meus olhos. Deus me fez de tal maneira quando eu nasci, certo? Que os meus olhos ficam lá no fundo. Não dá para ver os meus olhos, eu me pareço com um guaxinim, sabe? Não é? Alguém me falou para fazer cirurgia plástica. Sabe, mas foi Deus quem me fez dessa forma. Quase não dá para ver os meus olhos. Alguém falou para o Billy Graham, eu sei o que é. Quando você prega nos estádios e as pessoas vão te ver, são seus olhos. Naqueles dias não tinham aquelas telas grandes. Sabe, aqueles painéis LED naquela época. E o Billy Graham sorriu e disse, só aqueles que se assentam na frente podem ver os meus olhos. E ele falava, é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não tem nada a ver com psicologia. Amém. Amém, não é nenhum esquema humano. É o Espírito Santo. É Jesus atraindo as pessoas. Posso ouvir um amém? E você também já sabe que o meu inglês não é tão bom. Alguns de vocês já sabem, vocês falam impecavelmente inglês britânico, sabe? Deus escolheu a mim, não você. Ok, então, eu tenho que aceitar isso. Amém? E eu disse que Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes, ok? Vamos em frente, aqui diz que eles provaram. Eles não beberam. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e prove. Não, beba. Quando bebe, você assimila. Quando prova, você... Isso aqui parece que tem um pouco, sabe, de algo parecido com canela e é um pouco baixo de acidez. Eu posso fazer isso, sabia? Usando esse exemplo, um pouco disso, um pouco daquilo e fazer isso. Mas você entendeu a diferença dos que provam e dos que bebem? Estamos bebendo do Espírito Santo, não é? Alguns bebem até muito, aleluia! Mas eles só provaram. Jesus falou para aquela mulher, e a água que eu der para essa pessoa, certo? Aquele que beber desta água, água do poço vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beba. Esse é o comando para a salvação, ok? Mas olha aqui, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, quer dizer, os dons do Espírito. Olha, escute bem isso que eu vou falar, sabia? Que a pessoa pode ser descrente e ainda se mover no Espírito Santo. Naquela época, os judeus, os discípulos, por exemplo, se moveram nos dons do Espírito, mas não eram salvos.
Muitas pessoas seguiam os discípulos, como Saul. Quando Saul estava na presença de profetas, o rei Saul, ele profetizou. Amém? Mas perceba, ele não era salvo. Certo? Judas expulsou demônios. Certo? Ele seguia Jesus, expulsou demônios, curou enfermos, mas não era salvo. Amém? É possível operar os dons, por isso são chamados de dons. Amém? O povo judeu tinha esses dons. E olha, aqui é Hebreus. Ok? Entre o povo judeu, os seguidores de Jesus, aqueles que o seguiam de longe, eles viam aqueles dons e operavam neles. Está me ouvindo? Se eles crerem. E isso aconteceu com Judas. Ele expulsava demônios. Ele provou o dom celestial. Ele provou do Espírito Santo. Participou dos dons do Espírito Santo. E olha isso. E provaram a boa palavra de Deus. Será que Judas ouvia boas pregações? Eu perguntei, será que ele ouvia boas mensagens? Ele participou de todos os cultos. Ele estava lá o tempo todo. Olha, ele estava lá o tempo todo. Quando Jesus pregava. Ele estava lá, mas somente provou. Ok? E as virtudes do século futuro, falando aqui do milênio. Quer dizer, todos curados. Nenhum demônio, tomando posse de alguém. Isso vai ser no milênio, quando Jesus voltar. E nós temos um prelúdio. Eles provaram tudo isso, falando de poder, os dons de poder. Eles provaram. E diz assim, e eles recaíram, é impossível que sejam renovados outra vez para o arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Perceba, essas pessoas criam em Jesus. Eles criam que ele era o Messias, porque aqui está falando aos judeus que criam em Jesus como o Messias deles, certo? Mentalmente. Mas nunca foram até ele para a salvação. Ou seja, o reconheciam mentalmente. E o livro de Hebreus então está falando para eles, olha, deixa tudo para lá, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que Arão, o sumo sacerdote, ele é melhor do que Moisés. Deixa tudo isso e a lei para trás. Vá 100% para Jesus. Tudo isso que você lê em Hebreus 6, R.A. Torrey, um evangelista americano, um prolífico autor. Você já ouviu dele, R.A. Torrey. Esse homem disse que essa passagem é fato, mas não é a regeneração. Eles foram até iluminados, chegaram tão perto, mas não alcançaram a regeneração. Ok, as palavras de Torrey foram um despertar curto da regeneração. Conhece alguém assim? Que chega tão perto. Olha, nos anos 1800 e 1700, tinha uma frase que eles usavam na Inglaterra, certo? Entre os grandes homens de Deus, como Charles Spurgeon. Hoje não falamos mais assim, mas deveríamos falar, ok? Falavam dos que possuem, em vez daqueles que professam. Esses que professam não são os professores da universidade, ok? Os que professam são os que declaram. Os que possuem são aqueles que tomam posse. Você professa que é salvo, mas não possui isso? É possível alguém falar, eu sou um cristão e não ser cristão? Às vezes é legal falar que é cristão. Amém? Mas você possui a vida eterna, você possui a salvação. Então eles falam dessas pessoas que professam. Amém? Em contraste com os que possuem, você entendeu? Amém? Professar ou possuir. Essas pessoas eram os que professavam. Andavam com os discípulos e estavam lá em algumas reuniões, mas não se comprometiam, voltavam para o templo, oferecendo sacrifícios, ou seja, ficavam pensando, porque alguém podia dizer, será que Jesus realmente, até pensar em Jesus como possível Filho de Deus, você é iluminado. Isso já traz uma iluminação, mesmo a 30 por 1. Você entendeu? Certo? Perceba esta frase. Impossível para aqueles, viu a palavra aqueles? Certo? Os que... E depois fala, provaram eles, viu isso? Sejam renovados, eles. Ok, os que, eles. Para quem ensina gramática, eu peço a sua ajuda. Certo? Terceira pessoa, certo? Se eu estou escrevendo uma carta para você, e eu estou falando com você como um crente, eu falo para você como um crente, eu não uso a terceira pessoa, eu falo você. Certo?
Você e eu, um relacionamento. Mas perceba, eu paro de falar com você e digo, é impossível para os que... Estou falando de uma terceira pessoa. Se eles recaírem. Eles, você entendeu? Você entendeu isso? Certo? Se for mais embaixo, ok, estamos no 6, mas vamos ler, verso 7. E diz, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada, avisando os que professam. Essas pessoas que pensavam em Jesus como Messias, mas não, eram salvas. Ele disse, o fim é ser queimado, está perto da maldição, certo? Está perto, certo? É perigoso, você vai ser amaldiçoado. E no 9, mas de vós amados. E pela primeira vez, a palavra amados é usada. Quando você vê amados, está sendo escrito para crentes. Por isso, 1 João 1 não tem a palavra amados. 1 João capítulo 2 fala amados. Certo? Quando a palavra amados é usada, é escrita para crentes. É escrita para a igreja. É como se o pai estivesse falando amados. Falamos, querida? Quem é o amado? Diga, eu sou o amado. Eu sou o amado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Agora está falando para os amados. O mesmo capítulo, olha isso. Durante esse tempo, ele falou, é impossível para os que, se eles recaíram, então eles, mas amados, esperamos coisas melhores para vós. E coisas que acompanham a salvação. A vós, a salvação. E a qualidade, o efeito que vai te seguir são os efeitos da salvação. Aleluia! Viu isso? Eu só estou lendo tudo no contexto. Igreja, eu só estou lendo tudo no contexto. Essas pessoas provaram, mas não, sabe? Elas chegaram tão perto. Eu disse, chegaram tão perto. Me pergunto quantas pessoas vieram à igreja para provar. Muitos que provaram e depois beberam 4 ou 5 copos. E ficaram bêbados no espírito. Mas quantos vieram e provaram e foram embora? Pior, sabe por quê? Porque agora foram iluminados sobre Jesus. Eles viram completamente a luz do amor de Deus e da bondade de Deus. A nova aliança da graça, do favor imerecido. E eles viraram as costas para a luz e agora são piores do que aqueles que não foram iluminados. E são esses que dão má fama para o cristianismo, porque vêm à igreja, certo? Porque querem fazer negócios ou contratar alguém. Vêm por causa de razões erradas. Ou porque querem casar. Seja qual for a razão, certo? E eu sei que a maioria veio por Jesus. Estou falando da exceção, certo? Olha, não quer dizer que só porque veio à igreja, nasceu de novo. Certo? Você vai para o McDonald's e não vira um Big Mac. Ok? Então, não tem salvação por difusão, osmose. Você tem que pôr a sua fé em Cristo, ok? Entendeu? Olha, o fato é este. É possível para quem professa vir e ouvir até por muitas semanas, sabe? E por muitas semanas são iluminados. Querem informação. Não creem que Jesus é o Filho de Deus, por exemplo, mas creem que ele foi um bom homem. Creem que os seus ensinamentos são bons, mas não experimentaram o sangue que purifica. Só os ensinamentos morais de Jesus. Querem aprender como viver da forma de Jesus, algo assim. Ok? Mas ficam aquém da regeneração. Eles são iluminados. Ok? E muitos o veem. E às vezes a igreja até dá uma posição para eles. Se tornam líderes. Sabe? Infelizmente, um certo dia, essa pessoa vai à loucura. Certo? Começa a crer em outra coisa. Começa a viver uma vida terrível de pecado abertamente. Ok? E alguns vão dizer, viu isso? Viu? Ele era um cristão, mas acredita em outra coisa, era crente, mas agora está vivendo em pecado. Certo? Mas aquilo que Charles Spurgeon e os outros falaram, que no começo ele nunca tomou posse, ele só professava. Sabe, você pode pegar um porco. Pedro falou disso, você pega um porco que rola na lama, você pega e lava o porco, dá um banho naquele porco, certo? Coloca uma roupa, como coloca nos cachorros. Coloca uma roupa de justiça.
certo? Olha, vestes brancas, ok? E faz o porco falar bem em vez de oink, certo? Em vez de... Mas escute, somos ovelhas e fazemos bé. E você o veste e o treina para falar bé, mas a natureza... ele quer fazer isso. A natureza não mudou, então ele permanece na igreja como ovelha e se parece com ovelha, se veste como uma, amém? Mas quando tiver uma oportunidade vai voltar para a lama e rolar nela. Uma coisa das ovelhas, falaram para mim, eu não cuido de ovelhas, mas falaram para mim, lá em Israel, uma coisa sobre as ovelhas é que quando caem na lama, e elas caem na lama, você pode cair na lama, mas elas não se sentem em casa. Elas sempre se sentem muito mal e querem sair. Elas querem ficar limpas. Gatos também não gostam de ficar sujos. Mas o porco, você joga na lama e ele diz, aleluia! Aleluia! Glória ao nome eterno de Jesus! Adoração sobe, nem é ministro de louvor. Ok? Não importa se a porca ficou bonitinha, ela é uma porca. Ok? Você entendeu isso? Isso mostra que a natureza não mudou. Certo? E Pedro fala que o cão voltou para o seu vômito. É um cão. E não uma ovelha. São os que professam. E você vai ver também que eles conheciam Jesus. Pedro escreve nas suas cartas que eles conheciam Jesus. Mas o cão volta ao vômito. Ainda é cão. E a porca volta para a lama. Ainda era porca. Ok? Você entendeu isso agora, igreja? E escute bem isso. Certo? A palavra é linda. Certo? Perceba como Deus muda tudo e diz, mas amados, está falando para você, crente, verdadeiro crente que foi regenerado, que experimentou o novo nascimento e o selo do Espírito Santo. E quando eu falar amado, você vai gritar amém, ok? Todos que estão assistindo. Amado! Amado! Deus o Pai te chama de amado. Certo? Nós esperamos coisas melhores para vocês. Certo? É o que diz aqui. Esperamos coisas melhores. Está falando de você. Olha, ele acabou de falar em termos de terceira pessoa. É impossível para eles, para aqueles, se eles recaírem, certo? Renová-los. Falando para você, certo? Entendeu? Quando eu falo com você, ok? Eu sou um médico e digo, certo para você, e você é uma enfermeira, e digo, os exames mostram que essa pessoa está com câncer. Você diz, não! A enfermeira diz, quer dizer, eu vou morrer? Eu digo, ela, paciente, tem câncer. É impossível para ela ficar bem sem tratamento. Certo? E eu te digo mais, é impossível para aqueles que fizeram isto e aquilo, certo? Para ela, é impossível para ela, se não tiver tratamento, ficar bem. E você então diz, não, eu vou morrer. E ele diz, ei, os médicos não falam amados, mas olha, amada, nós esperamos coisas melhores para você. Entendeu isso? Quando estamos aqui, aprendemos coisas tão simples. E você sabe que tudo com Deus é simples. Os teólogos é que bagunçam tudo. É verdade? Amém? Sabe, tem muitos bons teólogos por aí. Muitos deles são bons, sabe? E, olha, eu também acho que eu sou um teólogo. Amém? Teo é, sabe, Deus. Logia é estudar Deus, ok? Tem muitos teólogos bons. Se você é um deles, não fique irado, ok? Tem muitos teólogos que creem no evangelho da graça. Eles creem na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Certo? Esses são bons teólogos, amém? Então não se esqueça de quem professa e quem possui, ok? Ou seja, você não perde a salvação. Não tem segurança, alegria e insegurança não podem coexistir. Não pode ter uma casa cheia de insegurança e todos com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia! Aleluia, a alegria do Senhor. Se você bate, você açoita, um desses dias eu vou ter que te expulsar de casa. Não tem segurança e faz, oi pai, a alegria do Senhor é minha força. Você não vê uma família assim sorrindo, alegre, certo? Porque para ter alegria tem que ter um ambiente de segurança. Está me ouvindo? Mas no momento que a insegurança chega, como uma mulher que acha que o marido está traindo, quando a insegurança entra no coração, a alegria se vai, o sorriso se vai e também, sabe, fica quieta. Os amigos perguntam, por que você está tão quieta?
Não existe isso de insegurança e alegria coexistindo. A Bíblia fala da plenitude de alegria. Ter alegria, isso vos digo para que a vossa alegria seja completa. O que aconteceu? Tem pessoas alimentando a nossa insegurança e zoam da bem-aventurada esperança. Ficam só falando da bem-aventurada esperança. Você pode ouvir isso das pessoas do mundo, mas não da igreja. É como se nós tivéssemos tanto medo de dar segurança para os crentes. Se você der segurança, eles vão continuar pecando. Sabe de algo? Pessoas que são inseguras pecam mais. E eu preciso dar isto para você. Essa declaração, certo? Lembre-se disso, não só insegurança e alegria não podem coexistir, certo? Lembre-se disso, nunca permita que uma passagem obscura das Escrituras te roube